Eu gostaria de saudar os nossos amados irmãos na santa e gloriosa paz do nosso único e Salvador Jesus Cristo e dizer que é motivo de grande alegria o poder estar aqui mais uma vez para mais uma ministração da palavra do Senhor. Mas antes de começarmos a ministrar esta mensagem que falará ao seu coração, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscrevesse, clicando aí nesse botãozinho vermelho e depois aparecerá um sino. Você clica nesse sininho e então você estará recebendo as nossas ministrações todas as vezes que nós postarmos. E não deixe de dar o seu joinha, clicar aí e dar o seu like, porque é muito importante para nós, sabemos a sua opinião. E se você quiser também, você pode logo abaixo na descrição deixar o seu comentário. Amados irmãos, o assunto do momento ainda é o coronavírus, este mal que vem perturbando as nações. Os povos, as pessoas andam em aflições. Eu estava lendo uma reportagem ontem, na Itália morreram mais de 386 pessoas, mais de 380 pessoas somente no domingo, no dia de ontem. E aqui no Brasil já está aquele alarme todo, né? Nós aqui no Distrito Federal tivemos as férias antecipadas, no caso os que são da rede pública, né? Os colégios a partir da manhã terão aquelas férias que são de meio do ano, elas serão a partir de amanhã, já para tentar conter a propagação deste vírus. Assim tem sido a ação. E o que é muito interessante é que está mexendo com as autoridades. Estão todos perturbados, preocupados. Mas o que mais me chama a atenção não é apenas o fechamento das escolas. É o fechamento da igreja. É sobre isso que eu quero falar com você no dia de hoje. Não somente você líder, mas o cristão em si. A todos os irmãos, a todos vocês cristãos, como você deve se posicionar diante disso, diante dessa situação. E para nossa meditação, o Senhor nos deu um texto para este dia, que se encontra em Lucas, no capítulo 5 e no verso de número 12. É o momento em que Jesus se encontra com o leproso. O texto diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Nós temos um texto dado pelo Senhor para este dia, que fala do momento, como eu já disse, em que Jesus se encontra com o leproso, ou que um leproso vem à presença de Jesus. E ele se posta diante de Jesus e disse: mestre, se tu quiseres, tu podes me limpar. O que era ser um leproso nos dias bíblicos? Todas as vezes que uma pessoa apresentava uma mancha na pele, ela era levada ao sacerdote. Lá, o sacerdote o examinaria e diria se aquela mancha seria uma mancha simples ou se seria uma lepra. Mas, por garantia, quando ele via que a mancha estava um pouco diferente, um pouco estranha, então ele pegava aquela pessoa e colocava num lugar no templo, separado por 7 dias. Se aquela mancha ela mantivesse o estado, ela não evoluísse ou regredisse, então ele passaria mais 7 dias
então dando assim 14 dias neste isolamento. Depois desses 14 dias, o sacerdote mais uma vez o examinaria, e se continuasse a pele daquela mesma forma ou regredisse, então ele declarava a pessoa limpa e ela já poderia retornar para o seu lar. Durante esses 14 dias, os 7 mais os 7, ele não podia ter contato com ninguém, ele ficava afastado. Ele não podia estar com a sua família, receber visitas, não. Ele ficava isolado no templo, aguardando até a última palavra do sacerdote. Mas, se no momento em que ele estava ali, a sua pele, a sua mancha aumentasse e evoluísse, então o sacerdote verificaria e o declararia leproso. A partir daquele instante, ele não poderia mais, segundo a lei de Moisés, retornar para a sua casa, porque a lepra, ela é altamente contagiante. Ela contamina com facilidade. Então, ele tinha de ser afastado do convívio da sociedade, e ele iria viver com outros leprosos, deixaria sua barba crescer, usaria um pano envolto do seu cabelo, da sua cabeça, e todas as vezes que ele estivesse num caminho, que alguém viesse na sua direção, ele tinha que gritar que era leproso, para que a pessoa se desviasse dela e fosse por outro caminho. Então ele ia viver a vida no leprosário, que era a comunidade aonde viviam os leprosos. De maneira nenhuma ela poderia retornar para a sua casa, a menos que fosse curada. Ela retornaria para o sacerdote e ele o verificaria e o declararia limpo, ou se ele ainda continuaria contaminado. E tem mais uma coisa: quando uma pessoa era declarada leprosa, ela não somente era afastada da sociedade, mas toda a sua família ficaria em dispersão sacerdotal. Porque se a mancha tivesse passado para algum da família, logo ela também teria de ser afastada do convívio. E se a mancha tivesse afastado por todos da família, então até as pedras da casa teriam de ser tirado e jogado no monturo fora da cidade. É uma humilhação total. Assim era o lidar com o leproso depois da sua lepra consumada. Agora, irmãos, olhando para o que acontece hoje, o isolamento, o confinamento, para que esse vírus não se propague, evitar o contato, a proximidade, é como nos tempos da lepra, nos dias de Moisés, nos tempos bíblicos. Mas o interessante aqui no texto que nós lemos nesse dia, nesta manhã, é que Jesus já havia começado o seu ministério. A sua palavra estava indo, estava se propagando. Ele ainda não havia começado o ministério de cura, estava encerrando o sermão da montanha. E quando ele vai descendo de lá e vai entrando numa dessas cidades, a Bíblia diz que aquele sermão ele foi tão forte que ele alcançou não somente as multidões que estavam ali perto. A palavra ela foi indo e de alguma forma a palavra chegou no leprosário. E quando essa palavra chegou no leprosário, esse leproso que estava lá aguardando a morte chegar, que estava ali afastado há dias do convívio da sociedade, quando ele ouviu a mensagem de Jesus, algo brotou no coração dele, dizendo que se este pregador, este jovem pregador quisesse, ele com a mensagem dessa, se ele quisesse, ele poderia purificá-lo. Mas Jesus ainda não havia purificado ninguém. Mas ele, movido por essa palavra, ele acreditava nisso. Ele confiava nisso, que Jesus podia curá-lo. E ele está cansado de ver leprosos gemendo, leprosos morrendo, leprosos febrios. E ele decide sair do meio deles e de encontro a Jesus. Porque ele acreditou na palavra de Jesus. Porque ele confiou na mensagem de Jesus.
ele viu que a mensagem era diferente. E quando Jesus encerra o sermão que antecederia essa cura, foi justamente aquele sermão em que as pessoas disseram: a mensagem deste jovem pregador é diferente, porque ele ensina com autoridade, não como a fariseus. Então era o momento de confirmar a mensagem de Jesus, era o momento de mostrar que o seu ministério não se demonstrava apenas em palavra, mas no poder do Espírito Santo, porque a Bíblia dizia que o poder do Espírito Santo estava sobre ele para curar. E então aquele leproso, ele sai correndo de dentro daquele leprosário em direção a Jesus, e se coloca diante dele, e diz: se o Senhor quiser, o Senhor bem pode me limpar. Irmãos, ninguém podia tocar num leproso, porque a lepra, ela contaminava com rapidez. Quando uma pessoa tocava no leproso, ela era obrigada a ser afastada da mesma hora, para ver se a lepra ficaria nele. E o texto que nós lemos diz que esse leproso se jogou aos pés de Jesus e disse a ele: se o Senhor bem quiser, o Senhor pode me purificar. E a Bíblia diz, o texto diz, que antes de Jesus curá-lo, Jesus tocou nele. O texto diz que Jesus tocou nele e disse: quero, seja limpo. Jesus, ele fez diferente de algumas pessoas, de alguns cristãos, de alguns líderes dos dias de hoje, porque a ordem é para parar os cultos, a ordem é para não aglomerar pessoas, mas isso cabe para a igreja. A ordem era: não toque no leproso, não se aproxime do leproso, não esteja com o leproso. Mas quando um se jogou diante de Jesus, ele não gritou de longe: você está curado, ainda que Jesus tenha feito isso com os 10 leprosos em uma outra ocasião. Mas nesse não, Jesus tocou nele. A Bíblia não diz qual foi o toque que Jesus deu, se fez uma imposição de mãos, se esse toque foi um abraço, mas diz: Jesus tocou nele. Jesus não disse: olha, sai daqui porque você está no isolamento e nós temos de vigiar. Não, é a hora de mostrar o poder do Evangelho, é a hora de mostrar o poder da palavra de Deus. Nós pregamos a vida inteira que Jesus cura, que Jesus liberta. Então esse é o momento de confirmar o Evangelho que nós pregamos. Não é o momento de vigiar e fechar as portas da igreja. Não é momento de vigiar e se isolar com medo, de fazer cultos online, não. É momento de nós pastores, de nós obreiros, de nós membros, de nós cristãos estarmos no meio da sociedade, de estarmos junto com o doente. Se um com coronavírus vier diante de você, o que é que você vai fazer? Vai vigiar ou vai tocar nele? Porque Jesus poderia ter vigiado, mas Jesus disse não. Ele disse: quero. É como se ele dissesse assim: foi para isso que eu vim, foi para isso que manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Nós por enquanto oramos à distância, mas pode chegar um momento em que um com o vírus bata a nossa porta. E aí, qual será a nossa atitude? Eu, como servo de Deus, jamais fugiria de uma situação como essa, porque eu já tive diversas experiências na obra do Senhor e não fugi de nenhuma delas, graças a Deus, e tenho certeza, não fugirei dessa. Mas eu pergunto a você, mas o Senhor me manda perguntar a você: se você estiver diante de uma situação como essa, de um contaminado pelo vírus, pelo coronavírus, qual será a sua atitude? Se um infectado olhar para você e disser para você: pregador, se você quiser, você pode me purificar no nome de Jesus. Se ele chegar lá e a sua porta estiver fechada, é momento de nós atuarmos como igreja. Agora a praça está aberta para nós, agora o campo está aberto para nós, porque o povo está apavorado. É o momento
de mostrar o Evangelho e o poder de Deus. Jesus, ele abraçou o leproso e disse: quero, seja limpo. E a Bíblia diz que logo a lepra lhe desapareceu. Não feche tua igreja por nada. Não deixe de ir até o doente. Não deixe de buscar o necessitado. Pelo contrário, vamos aproveitar este momento e anunciar a Jesus. Vamos anunciar esse evangelho que cura, que salva, que liberta. E se acontecer de um ser contaminado, nós estamos na mão do Senhor. Quando o Senhor enviou o seu discípulo, está em Marcos, capítulo 16, versos 17 e 18, diz que Jesus chama o seu discípulo e vai enviá-los para a grande comissão evangelizar. E ele vai dizer a eles que tocasse os enfermos, que anunciasse o reino, e que se eles bebessem alguma coisa mortífera, porque a perseguição era muito grande, e alguém poderia tentar pará-los, dando veneno em bebida. E Jesus disse que se eles bebessem alguma coisa mortífera, não causaria dano algum. Pisariam as serpentes, o escorpião. E eles creram nessa mensagem, foram anunciar, e nenhum deles morreram envenenados. Até Paulo, quando foi picado por uma víbora, ele tira ela da sua mão e lança ela numa fogueira. Todos olhavam para ele, achando que ele cairia, inchando, babando e iria morrer. Pelo contrário, eles viram que nada aconteceu a Paulo. E então o apóstolo anunciou o poder daquele que o havia guardado, e toda aquela ilha foi salva para o Senhor. Não percamos este momento de termos essa experiência com o Senhor, de demonstrar o Evangelho e o poder de Deus que está sobre nós. Eu quero deixar essas palavras para os irmãos e dizer que Jesus cura, que Jesus nos protege do coronavírus, que Jesus nos limpa de todo o mal. Não temas, porque Deus está contigo. Não feche a sua igreja, não deixe de evangelizar, não deixe de usar o metrô, não deixe de pregar no ônibus, não deixe de pregar na praça. Vamos em todos os cantos, porque onde nós estivermos, Deus estará conosco. Eu deixo esta palavra e oro a Deus dizendo: Pai, encoraja-me e encoraja os meus irmãos, para que não fujamos desse vírus, mas para que o vírus fuja de nós no poder do nome de Jesus. Guarda a tua igreja, guarda os membros da tua igreja, Senhor, e nos protege, leva-nos aonde tu quiseres, em nome de Jesus. Amém. Amém.